Vamos dar início à nossa aula de hoje sobre resistência insulínica precoce em pacientes normoglicêmicos. Está associada com aterosclerose subclínica. Esse é um estudo que foi publicado em 2023, com o autor principal, Dr. Valentin Fuster, um cardiologista bem conhecido. Então, a introdução do artigo. O que diz lá na introdução? Doença cardiovascular, a gente sabe, é procedida por uma doença subclínica lenta e progressiva, que já pode começar lá na infância. Da mesma forma, a resistência insulínica precoce, definida como uma necessidade lenta e progressiva, né, de uma necessidade maior de insulina em jejum para manter as mesmas concentrações de glicose, pode ser observada anos ou décadas antes do aparecimento da intolerância à glicose, da hemoglobina glicada elevada, caracterizando o espectro resistência insulínica, pré-diabetes, diabetes tipo 2. A hemoglobina glicada, como sabemos, é um índice estabelecido na exposição cumulativa a níveis elevados de glicose no sangue e já demonstrou estar associada com a aterosclerose subclínica, mesmo em valores abaixo dos limiares mesmo de pré-diabetes e diabetes tipo 2. No entanto, não há uma informação publicada anteriormente sobre o potencial valor agregado da identificação dos estágios iniciais precoces da resistência insulínica, quando a hemoglobina glicada ainda está dita normal, e a associação dela com a presença eventual de uma aterosclerose subclínica. A medida da insulina raramente ocorre na prática clínica rotineira. A maioria dos médicos não costuma pedir, impedindo a identificação dessa resistência insulínica precoce até estágios mais tardios e avançados do espectro do diabetes tipo 2. Da mesma forma, a aterosclerose subclínica frequentemente passa despercebida até o primeiro evento clínico do nosso paciente. O índice de avaliação modelo homeostático de resistência insulínica, ou HOMA-IR, é um substituto de fácil medição, como veremos adiante, para a resistência insulínica precoce. Quanto maior a concentração de insulina necessária para manter o mesmo nível de glicose no sangue, maior o valor do HOMA-IR, indicando então o desenvolvimento precoce da resistência insulínica. O presente estudo, o que ele fez? Explorou-se a associação entre o HOMA-IR e a aterosclerose subclínica numa grande corte de indivíduos de meia idade, com a hemoglobina glicada ainda normal e sem doença cardiovascular estabelecida. Foi utilizada uma corte prospectiva do estudo PESA, eram empregados do Banco Santander de Madrid, na Espanha. 3.741 participantes assintomáticos de meia idade com glicemia normal, né? Então eles excluíram aqueles pacientes com pré-diabetes ou mesmo os diabéticos. Então foram coletados dados clínicos e laboratoriais, incluindo o HOMA-IR, e de imagem para a pesquisa de aterosclerose subclínica, que é o score de cálcio coronariano, e o ultrassom, no caso aqui foi feito 3D, das artérias carótidas e femorais. Então, para aqueles que não conhecem o HOMA-IR, se você digitar lá no Google HOMA-IR Calc, exatamente como eu coloquei aqui na apresentação, o primeiro site a aparecer é o do MD Calc, aqui com o HOMA-IR assinalado. Então, se a gente clicar ali, nós vamos passar para essa página aqui, onde vai aparecer um espaço para colocar a insulina e a glicose. Aqui está a fórmula do HOMA-IR, é uma relação entre a glicose e a insulina divididos por 405. Então, só para exemplificar como funciona a ferramenta, eu coloquei aqui um paciente com uma insulina basal de 5 microgramas por ml e a glicose de 90. E aí deu um valor calculado ali de 1,1. Alguns laboratórios no Brasil, na minha cidade aqui especificamente tem um laboratório, se você solicita a glicose e a insulina, ele já dá o cálculo do HOMA-IR. Então, um paciente com uma glicose de 90 e uma insulina de 5 tem um cálculo do HOMA-IR de 1,1. Já veremos o que isso significa na prática. Esse mesmo paciente com 90 de glicose, porém com 15 de insulina em jejum pela manhã, já tem um outro valor de HOMA-IR 3 vezes superior, 3,3. Então, na verdade, o HOMA-IR, como a resistência insulínica, como um medidor indireto da resistência insulínica, uma estimativa, né? Ele
pode ser representado num gráfico de continuidade, como está aqui. Valores, um valor normal considerado abaixo de 2, 2,5, né? Então, os valores aqui onde estão representados em verde, é um paciente com sensibilidade à insulina. Quanto mais alto naquela escala, maior o grau de resistência insulínica, progressivamente maior. Então, aqui vamos observar quais eram os pacientes desse estudo especificamente, na tabela 1. Eles dividiram, aqui estão os valores para a população total, e eles dividiram em 3 faixas. O Holmeyer considerado normal, que era a referência, abaixo de 2. Valores intermediários entre 2 e 3. E pacientes com resistência insulínica aqui representados como um Holmeyer acima de 3. O que podemos observar? A idade média dos pacientes é ao redor de 45, 46 anos. Tá? Existe um percentual ali de tabagistas entre 15% e 20%. E o que observamos aqui? Onde diz síndrome metabólica, já observamos que quanto maior o valor do Holmeyer, maior a presença da síndrome metabólica. 3% naqueles com Holmeyer inferior a 2, pulando para quase metade da população naqueles com Holmeyer acima de 3. Os valores de pressão arterial progressivamente se elevam quanto maior a resistência insulínica. E aqui eu assinalei o valor dos triglicerídeos, que eu acho bem importante. Observem que o valor naqueles pacientes com sensibilidade à insulina, ou seja, o Holmeyer menor que 2, o valor de triglicerídeo foi de apenas 73 mg por decilitro na média. Enquanto nos pacientes com resistência insulínica, os valores médios eram de 132. Observem que os laboratórios consideram como valor normal até 150 de triglicerídeo. Porém, eu, na minha prática clínica, sempre explico ao paciente que o valor ideal é abaixo de 80 mg por decilitro. O IMC desses pacientes foi progressivamente maior e aqui é assinalado a cintura em centímetros também. Interessante, o valor da insulina basal, observem que aqueles pacientes com sensibilidade à insulina tinham uma insulina em jejum de apenas 4,5. Então vamos ficar com esse valor na cabeça, o ideal. E aqueles pacientes com resistência insulínica tinham, em média, o valor de insulina de 14, quase 15. Muitos laboratórios ainda colocam o valor normal de insulina até 23. Porém, na minha prática clínica, de tudo que eu estudei, valores ideais são abaixo de 8 microgramas por litro de insulina em jejum. A hemoglobina glicada dos pacientes, na média, muito próximo, como a gente vê aqui, ao redor de 5, 5,3. Esse valor aqui está errado, agora que eu observei aqui, ó. Isso aqui eu puxei lá da tabela, que está 3,4. Na verdade, a glicada deles era ao redor de 5, 5 e pouco, totalmente normal. E um outro índice que eu acho bastante interessante para análise do risco do paciente de síndrome metabólica, resistência insulínica, é a relação triglicerídeo-HDL. Vejo que os pacientes com sensibilidade à insulina, Holmeyer menor que 2, triglicerídeo-HDL, a divisão entre os dois deu 1,5. Sabemos que o ideal é abaixo de 2. Então, aqui esses pacientes conversaram no mesmo sentido, sensibilidade à insulina com relação triglicerídeo-HDL baixo. Por outro lado, os pacientes com resistência insulínica, Holmeyer acima de 3, na média tinham um triglicerídeo-HDL, uma relação triglicerídeo-HDL de 3,6, considerada elevada. Foi também medido marcadores inflamatórios, aqui a proteína C reativa e a ferritina. A ferritina dos pacientes progressivamente maior e a proteína C reativa também. Apesar que chama atenção que os valores de proteína C reativa, mesmo nos pacientes com resistência insulínica, ao meu ver, considerados valores baixos, né? Menor que 1 mg por decilitro. Então, somente para ilustrar, e essa figura eu trouxe lá do artigo, lá do estudo, um participante específico que eles colocaram como ilustração, um Holmeyer menor que 2, não tinha placa em carótida, sem placa na artéria femoral e um score de cálcio 0. Então, ou seja, sem evidência de aterosclerose subclínica. Por outro lado, um participante com Holmeyer maior que 3, já com presença de placa na artéria carótida, placa na artéria femoral e um score de cálcio coronariano bem elevado. No caso aqui, nesse paciente específico, 235.
Quando observamos a relação entre o HOME-IR e a presença de aterosclerose subclínica, vemos que nas artérias carótidas, aqui representada à esquerda, quanto maior o valor da resistência insulínica, maior a presença de placa nas artérias carótidas, pulando de 27% para 38% naqueles com HOME-IR acima de 3. Valores semelhantes se observam nas artérias femorais, uma presença progressivamente maior. E aqui no score de cálcio coronariano, uma ferramenta que usamos frequentemente na nossa prática clínica, salientada agora pelas últimas diretrizes, de forma mais intensa, tanto na diretriz brasileira de dislipidemia quanto na americana. A presença de score de cálcio pulou de 14% naqueles com HOME-IR abaixo de 2 para 39% naqueles com HOME-IR acima de 3. Lidando com pacientes normoglicêmicos, com hemoglobina glicada normal apenas, entre aspas, mas já apresentando resistência insulínica. O HOME-IR também teve uma relação com a extensão da aterosclerose subclínica. Então, quanto maior a resistência insulínica, maior a presença de placas difusas, ou seja, nos 3 territórios pesquisados, coronárias, carótidas e femorais. Então, a prevalência de doença generalizada saltou de 10% para 22% com o aumento da resistência insulínica. Então, a gente consegue concluir que a extensão da doença espelha a progressão desse biomarcador. Vemos que, na verdade, é um ecossistema. Esse paciente com resistência insulínica ele tem mais inflamação, os marcadores de proteína C reativa, ferritina, são mais elevados. Ele tem uma maior presença de esteatose hepática, que também foi buscada no estudo, foi avaliada. Então, os pacientes com resistência insulínica têm uma prevalência muito maior de presença de esteatose hepática e da síndrome metabólica como um todo. Então, a mensagem que fica é que quanto maior o grau de resistência insulínica, maior a presença desse conjunto de marcadores que fazem parte do espectro da resistência insulínica. E essa figura que eu considero a mais importante do trabalho, ficou muito bem ilustrada, que mostra a progressão da doença, ela começa décadas antes do diagnóstico clínico. Então, nós cardiologistas costumamos atender o paciente nas fases mais avançadas da doença, é isso que a gente aprende na residência, é o que vemos no dia a dia, infelizmente, mas tudo tem um início, eu sempre digo para os pacientes, tudo é como uma novela, um filme, tem um início, meio e fim, Então, se nós formos olhar e tentar entender, esse gráfico tenta nos ajudar nesse sentido, tudo tem um início, e aqui o início é aquele paciente que ainda mantém uma glicemia de jejum, que é a fase inicial, Aqui ele está na fase inicial, tem saúde plena, um endotélio limpo, glicose normal, sem placa. No momento que ele começa a apresentar resistência insulínica, essa hiperinsulinemia oculta, se não é medida a gente não sabe que existe, porém o HOME-IR, a resistência insulínica e o HOME-IR já estão elevando, mostrando que esse paciente já está com resistência insulínica, porém ainda com níveis de glicose normais. E como aprendemos aqui no estudo, já formando placa, então já tem uma aterosclerose subclínica, ainda sem evento. Chega um determinado momento, e isso é geneticamente determinado, alguns pacientes têm maior capacidade de manter a produção de insulina pancreática pelo pâncreas, Células betas ainda têm uma capacidade de manter uma produção de insulina para conter essa elevação da glicose. Então, esse paciente passa muitas vezes anos com nível de glicose normal no sangue, porém pagando um pedágio, que seria o excesso de insulina, hiperinsulinêmico. E isso trazendo como consequência a formação de uma dislipidemia heterogênica, de um processo inflamatório subclínico maior e, consequentemente, a formação de placas da aterosclerose subclínica. Até que ele chega na fase 4, onde tem um evento, onde ele se torna diabético de fato, onde ele começa a ter evento cardiovascular significativo, como um infarto, um AVC, mas aí já estamos numa fase avançada. Qual é o objetivo aqui com a aula, com o trabalho? Entender que podemos pegar esse paciente numa fase mais inicial da doença. Então, como se fosse uma linha do tempo aqui da prevenção. Esse paciente aqui, anos atrás, se encontra saudável, gradualmente ele se torna hiperinsulinêmico,
há uma descompensação, e aí o gatilho clínico tradicional, onde começam a aparecer os eventos cardiovasculares maiores, MACE, como chamamos, né? Mas numa fase já mais avançada da doença. Então, o cálculo, a pesquisa na resistência insulínica, do HOME-R, no caso aqui, nos dá anos de vantagem na prevenção para poder intervir precocemente na mudança do estilo de vida, eventualmente com medicações, antes que a gente veja a aterosclerose progredir e o evento clínico aparecer. Então, a mensagem final para a prática clínica, eu sempre gosto de ser, eu sou muito prático, quero passar isso para vocês. 3 mensagens curtas aqui. Hemoglobina glicada normal não exclui risco. O HOME-R refina o diagnóstico para nós. E a hiperinsulinemia é uma patologia silenciosa e deve ser pesquisada. Grande abraço e até a próxima aula.